Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é a nossa apresentação do teste da primeira aula. Vamos ver então a resposta ao teste e, ao mesmo tempo, fazer explicações e mais conteúdo relativo a cada questão. A primeira questão trata da origem da palavra economia, sua história, significado ao longo do tempo, desde a Grécia até os tempos modernos. A segunda questão envolve uma compreensão dos bens econômicos, que é a riqueza material e imaterial da humanidade, ou seja, a economia é a ciência da riqueza, portanto a ciência que lida com bens econômicos. Vamos ver os bens econômicos principais de consumo e capital. A terceira questão vai tratar então de identificar desde quando existe o dinheiro, né? Vivemos uma economia monetária, economia cujas trocas é baseada em dinheiro. Vamos ver desde quando temos essa prática histórica da humanidade. Finalmente, a quarta questão apresenta alguns pontos, alguns aspectos, fatos e práticas econômicas, e veremos de que momento da história isso passa a existir. Essa questão trata então da evolução da palavra, do termo economia ao longo do tempo, desde sua origem na Grécia, como oikonomos, cerca de 400 a.C., por aí. Posteriormente em latim, economia, pelos monges, mais ou menos em 1000 depois de Cristo, quando passam a usar como referência a gestão dos mosteiros, né? Em 1600, mais ou menos, também passa a se ter a inclusão da palavra política, e aí no francês, economie politique. E, finalmente, no século XX, ficamos apenas com a palavra economia. A sentença A, então, comenta que Aristóteles teria dito que seria o mesmo significado entre o economos tradicional grego de gerenciar a casa, as receitas, o orçamento da casa, a gerenciar uma empresa para obter riqueza. Na verdade, Aristóteles fala ao contrário, não tem o mesmo significado, e já mostra que quando, embora haja coisas similares, há um orçamento na casa, há um orçamento na empresa, há compras de bens na casa, há compras de bens na empresa, mas tudo que se faz na empresa visa aumentar a riqueza, e na casa visa apenas controlar os gastos de acordo com a capacidade de receita. Então, não há comparação, não há significado similar ao economos e economia. Então, está errado. Letra B mostra, então, que o uso dos monges, cerca de 1000 depois de Cristo, o uso clássico da palavra oikonomos para economia em latim, passou a influenciar também as pessoas, e ao uso comum na época, e ainda hoje se usa economia com sentido de gastar pouco, né, de poupar, de ser controlado. Então temos aí um carro econômico, um carro que gasta pouco, uma pessoa econômica, uma pessoa controlada. Fazer economia no supermercado é comprar barato. Isso tem influência dessa palavra oikonomos na gestão dos mosteiros, que eram então de gastar pouco, de poupar, economizar, etc. Então está certo. Letra C mostra então o surgimento do termo política associado à economia. Passa agora então a ter uma discussão sobre a riqueza dos países, e aí política quer dizer da polis, né, as coisas da polis, e a polis em grego eram cidades-estados, eram nações, né? Atenas era um país, não era apenas uma cidade. Então a economia política quer dizer das coisas, da riqueza das nações. Não por acaso depois Adam Smith vai chamar seu livro de A Riqueza das Nações, ou seja, a economia política. Está certa essa sentença, é exatamente isso. Letra D e E são os conceitos modernos de economia. De um lado, é a ciência que estuda como nós seres humanos interagimos para produzir, trocar e ao final distribuir a riqueza. E é também o próprio conjunto de interações e atividades na sociedade de produção, troca e distribuição da riqueza, dos bens econômicos. Essa questão aborda então os bens econômicos, que é a riqueza. Então, a riqueza de uma sociedade são os bens econômicos, aqueles bens que têm um valor na troca. Se esse valor é para um uso imediato no presente, chamamos isso de bens de consumo, ou seja, bens que não são usados no presente e que não geram renda adicional para as pessoas. Se um produto é usado, seja no presente ou futuro, gerando renda, é chamado então de um capital. O capital pode ser de dois tipos principais: o capital circulante, aquele capital que é usado na atividade econômica, então o dinheiro, produtos, materiais que são usados na empresa para fazer funcionar a empresa.
ou o capital chamado fixo, aquele capital que vai produzir renda ao longo de um tempo futuro. Então, geralmente teremos aí equipamentos, edificações, terra e também o conhecimento. Adam Smith dizia que o conhecimento humano era parte da riqueza das nações, né? Era um capital fixo fundamental das nações. Vamos ver então nossas questões, nossos exemplos. Então, o saco de feijão em casa, evidentemente, é um bem de consumo, que será usado de imediato, não vai gerar nenhuma renda para a família. Um saco de feijão no supermercado, por sua vez, vai gerar uma renda em algum momento para o comerciante, e, portanto, é um capital e é um capital circulante. Quer dizer, ele vai ser vendido, vai virar dinheiro, vai se comprar mais feijão e etc. E fica num ciclo. O conhecimento técnico de uma pessoa formada é um capital humano, é um capital fixo de uma nação e podemos dizer também que é um capital fixo de uma empresa. Então, você tem aqui uma comparação entre capital fixo, acumular capital fixo em formar pessoas na empresa versus comprar serviços de consultoria que seria um consumo de um serviço, né? Em um caso, o capital de treinamento acumula e aumenta o capital da empresa, em outro caso, ela despende uma atividade e consome um serviço. Uma comparação em termos de capital humano e a compra de serviço. O conhecimento de arte e cultura, embora fundamental e importante na sociedade, não é um bem econômico, não é um valor de troca, que não quer dizer nada, porque na verdade arte e cultura são fundamentais para a vida humana. Não se mede em trocas econômicas. A praia de Ponta Negra é uma praia qualquer, é uma praia natural, o uso das pessoas também não é um bem econômico, não vai gerar renda a princípio, enfim, não é trocada por nada. Uma web aula ao vivo de uma disciplina de economia é uma disciplina, é um serviço e, portanto, é um bem de consumo, de uso imediato. E, por sua vez, se essa web aula é gravada em arquivo para uso futuro, torna-se um capital fixo, né, como está aqui no outro lado. O ar da atmosfera do planeta também não é um bem econômico, não é trocado, vendido, tal. Uma coisa da natureza que faz parte de todos. E aqui vemos um caso dos carros. Um carro de uma pessoa será para uso pessoal, será consumido, não vai gerar renda, não vai gerar nenhuma riqueza adicional. Então, o carro de uma pessoa é um bem de consumo. Esse mesmo carro, se de posse de um taxista, será usado ao longo do tempo para gerar renda adicional no serviço de táxi. Então, ele é um capital fixo para o taxista. E esse carro, numa loja para venda, será usado em algum momento para ser vendido em valor superior ao que foi comprado, portanto, gerando uma renda para a loja, para a concessionária. Então, aí é um capital circulante. O serviço de corte de cabelo é um serviço, portanto, é um bem de consumo. Já o salão onde esse corte de cabelo é realizado é um salão que produz serviços continuados no tempo, quer dizer, produz uma renda futura no tempo. Então, é um capital fixo. Como eu falei, o arquivo transformado do serviço em digital vira um capital fixo, ele será usado ao longo do tempo para gerar renda, gerar serviço. E a reserva ambiental da Amazônica, evidentemente, é um bem natural, faz parte de todos, não é um bem econômico. Essa questão visa mostrar um pouco sobre o quanto do que temos hoje é recente ou o quanto é antigo. Na verdade, por exemplo, a economia moderna é uma economia baseada no dinheiro, ou seja, a economia monetária. E o dinheiro é um instrumento que faz funcionar todas as trocas econômicas na sociedade. Não tem valor em si, mas tem um valor em função da capacidade de ser uma medida de valor das outras coisas e, portanto, ser um instrumento de realizar as trocas de riqueza entre as pessoas. Bom, o dinheiro no passado era um dinheiro metálico e moedas metálicas. Então temos aqui povos antigos e vamos ver até que ponto eles usaram o dinheiro no passado. Na verdade, os sumérios foram os primeiros a quantificar as coisas com base em algum metal e eram medidos em valores de prata. Então havia trocas econômicas, havia confecção, havia produção agrícola, havia madeira, havia metais, havia indústria metalúrgica na época, produção de peças de metal, havia venda de barcos, venda de cavalos, enfim, e as coisas eram mensuradas em prata, em peso de prata. Então os sumérios foram os primeiros a utilizar uma medida metálica para o valor das coisas. Entretanto, não há evidências que eles teriam utilizado a prata em si para fazer as trocas. Eles levar um saco de prata e trocar por outro. Eles não tinham o dinheiro cunhado metálico, né, barras ou moedas de metal. Isso surge depois com os fenícios,
as primeiras peças, acredita-se que as peças que depois tornou-se o uso comum durante muitos séculos na África, as manilhas, fossem uma obra fenícia da época de criar um instrumento metálico de troca. Então os fenícios são os primeiros a isso. Os egípcios, embora um povo desenvolvido, não usavam moeda. Os pagamentos eram feitos em bens, em rações. Havia uma quantificação, mas a pessoa recebia em rações. Cerveja, trigo, pão, etc. Roupas. Não havia moeda de troca no Egito. E os gregos e romanos usavam moedas cunhadas. Em particular, os romanos criaram um sistema monetário complexo, que muito do que fazemos hoje é inspirado no sistema monetário dos romanos. Então, o dinheiro que usamos hoje em papel tem uma história e a medição das coisas com base em alguma medida comum. Em moeda tem história de mais de 3.000 anos e em medições, em alguma referência de valor, mais de 5.000 anos na humanidade. Finalmente, essa parte da questão busca mostrar um pouco do que aconteceu na história da humanidade em termos de desenvolvimento do que hoje temos da prática econômica corrente. Começando com o dinheiro, como vimos, o dinheiro metálico está lá nos fenícios, gregos, romanos, então antes de Roma e antes, quer dizer, 3.000, 4.000 anos atrás. Por sua vez, a teoria do dinheiro e papel só vem surgir no século XIX, com Ludwig Wiesel, que mostra que não precisaria haver uma base metálica para o dinheiro, poderia ser em papel. E o dinheiro somente em papel é uma invenção recente do século XX, né? Somente o dinheiro com base única em papel acontece no século XX, quando os americanos abandonam, a última moeda a abandonar a referência metálica do ouro é o dólar, em 1971. Juros, crédito, empréstimos, a ideia de capital, né, de bem econômico que gera valor futuro, tudo isso é anterior da antiguidade. Temos aí então mais de 3, 4 mil anos que existem juros. Essa peça que está aqui embaixo é uma plaqueta de cerâmica fenícia, ou suméria, perdão, mostrando o empréstimo e os juros que eram cobrados para a pessoa que pegou emprestado. Já a inversão de bancos no sentido moderno, que gera crédito com base adicional ao valor existente em depósito, é recente na Inglaterra, nos anos 1600. A ideia de economia política, de economia das nações, é também do período de 1600, então resposta 2. A ideia de macroeconomia como estudo agregado da economia como um todo é do século XX, do Keynes, fundamental, compreensão de como funciona a economia de um país, das nações, no seu conjunto. A teoria fundamental da teoria marginalista, de que as coisas, com seu acréscimo, perdem valor, no caso do consumo, e de que a decisão se dá pela variação, vem do século XIX, em Jevons, mas também em Walras e Karl Menger. Então, resposta 3. A globalização, podemos dizer que Roma teve uma economia global, no sentido amplo, já que a economia ia da Inglaterra até a China, entretanto não cobria as Américas. Então, o primeiro mercado global real é a economia global das navegações portuguesas e espanholas, que tornaram o globo inteiro um só mercado de trocas. A teoria do valor vem de Adam Smith, também, em 1776, portanto, 2. E o Banco Central é o primeiro Banco Central, o Banco da Inglaterra, que surge justamente para tentar controlar os bancos privados que existiam e evitar colapso no sistema financeiro, também nos anos 1600, século XVII. A teoria do livre mercado é devida inicialmente a Quesnay, francês, primeiro a propor que o mercado pudesse operar livremente, né, o laissez-faire. A posse de coisas para alguns existia desde a antiguidade, entretanto a posse para todos passa a existir com a Revolução Francesa, a qual acaba com essa relação da aristocracia e permite que todo mundo possa ter um bem privado. A França criou então a posse privada de milhões de pessoas rapidamente. Isso mudou a história do mundo econômico. Impostos existem desde a Suméria, 4.000 anos
3.000 anos antes de Cristo, e particularmente aprimorados pelos romanos. O termo imposto vem da palavra romana imposta, que era um tributo devido a quem possuía terras em Roma, os cidadãos. A produção de bens econômicos surge desde a produção agrícola, anterior a 5.000 anos antes de Cristo. A produção de excedentes agrícolas permitiu então que os seres humanos pudessem fazer trocas. Isso levou ao surgimento dos primeiros assentamentos humanos. Na sequência, levou às cidades, né, com o surgimento de transporte, o transporte no jumento e em barcos, permitiu então que as cidades crescessem. E finalmente, a troca e comércio de bens econômicos também é mais ou menos da ordem aí de 4.000 a.C., com as primeiras cidades na Suméria. E o controle monetário da inflação é uma ação recente, devemos isso ao Milton Friedman, que mostrou que é possível controlar a inflação através de ações monetárias. Ou seja, muito do que temos hoje, quase tudo que temos hoje em economia, na verdade tem já há muito, muito tempo. O mundo não começou ontem, nem hoje, mas há milhares de anos atrás as práticas econômicas eram parecidas. Se um de nós entrássemos em Roma 2.000 anos atrás, não teríamos dificuldade em entender como funciona a economia romana. Se chegássemos na Suméria 4.000 anos atrás, Babilônia, não teríamos também problema em viver e entender como funcionavam as coisas da época, é mais ou menos similar ao que temos hoje. Isso foi então nosso primeiro teste, nosso conteúdo principal da primeira aula, e sua correção e explicações adicionais. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos, da UFRJ.